Olá, dando continuidade ao meu vídeo anterior, né? E o porquê que eu cheguei à conclusão de que o dízimo ele é um voto. Ok, nas igrejas muita gente assim tem medo, né? Quando fala sobre o dízimo ou não dá o dízimo, e existe esse certo pânico, né, das pessoas em relação ao dízimo, esse medo. Por quê? Porque pelo menos eu nunca ouvi alguém falar dentro de uma igreja de que o dízimo ele é um voto. Ou seja, um voto ele não é obrigado a ser feito, mas um voto, à medida que ele é feito, ele não pode ser quebrado, porque se ele é quebrado, sim, isso sim, atrai maldições e gera dificuldades. Mas isso porque as pessoas simples não têm esse entendimento de que o dízimo ele é um voto. Se você não pode votar, você não precisa votar. Mas mesmo na sua simplicidade, se você vota, você tem que cumprir. Em Gênesis 28, do 20 ao 22, pelo menos é a primeira vez na Bíblia ali que eu vejo a palavra dízimo. E quando ela é mencionada ali na Bíblia, essa palavra está associada a um voto. Ou seja, Jacó, quando saiu da sua terra e foi para outra terra, ele teve uma experiência ali, né? À noite, na terra ali de Betel, e ele teve um sonho. E à medida que ele teve esse sonho, ele ficou muito atemorizado e ele sentiu que aquele lugar era um lugar santo e especial. Então ele decidiu no seu coração fazer um voto, ou seja, ele falou para Deus que se Deus abençoasse ele naquela viagem, dando pão, comida, alimento, abrigo, e que ele voltasse em paz para sua casa, Deus seria o seu Senhor. Ele daria o dízimo de tudo quanto Deus abençoasse ele ali naquele trajeto de vida. Então aí surgiu a palavra dízimo, né? Porque Jacó fez um voto de dar o dízimo, de dar os 10% para Deus de tudo quanto ele adquirisse. E ele foi abençoado na sua jornada, e ele foi muito próspero também, né? Tanto é que mais lá na frente ele tem o contato novamente, né, com o Senhor, falando para ele que ele era o Deus, né, de Betel, de onde ele tinha feito esse voto, e que ele iria abençoar ele. Foi quando todos os bens de Labão, né, seu sogro, é repassado para ele, né, e Deus disse que ele poderia voltar em paz para a sua terra. Então, à medida que a pessoa faz um voto e ele cumpre certinho, realmente as bênçãos vêm na sua vida, mesmo que ele faça aquilo na sua simplicidade. Mas se ele cumprir, ele vai ter o retorno. Agora, o que é um voto? Nós temos alguns exemplos de voto, né? Além do voto de Jacó, né, que acabei de mencionar, tem também mais outros exemplos de voto, no qual eu vou mencionar. Ali em 1 Samuel, né, nós temos Ana. A Ana, ela não tinha filhos, né? E ela fez um voto ao Senhor. Ninguém falou para Ana que ela precisava fazer um voto, como também ninguém falou para Jacó que ele precisava dar os 10%. Ele, de livre e espontânea vontade, fez esse voto e cumpriu com o seu voto. Assim, Ana, ela fez esse voto, ela não tinha filhos, e ela fez um voto muito difícil de ser cumprido, mas ela cumpriu. Ela disse que se Deus abençoasse ela e ela conseguisse ter filhos, que o primeiro filho dela, na verdade, ela não saberia se ela ia ter outros ou não, né, outros filhos, mas que o filho que Deus desse para ela, ela retornaria para Deus, ou seja, ela ia levar a criança para o templo, para servir a Deus ali no templo, ou seja, ela estava ofertando de volta o que Deus tinha dado para ela. E ela cumpriu. E Samuel, que é um menino, foi muito abençoado, muito próspero, e foi um homem de Deus, temente a Deus, na presença de Deus. E Deus abençoou Ana ainda com mais 7 filhos. Ou seja, ela cumpriu seu voto, e Deus abençoou ela. Mas
Foi com sacrifício? Foi. O voto, ele é isso, ele é um sacrifício, né? Ali como Jacó também votou, a forma que ele votou para Deus, ele prometeu para Deus o que ele daria em volta para Deus, do que Deus abençoasse ele na sua jornada. Mais outro exemplo de voto nós temos aqui em Juízes 11, capítulo do versículo 30 até o 35. Fala da história de Jefta. Jefta, ele foi para a guerra, né? E ele fez um voto que se Deus abençoasse ele naquela batalha, né? E ele voltasse em paz e com a vitória, que a primeira pessoa que saísse ao seu encontro, né? Quando ele voltasse da batalha, ele ofertaria essa pessoa para Deus, o serviço de Deus. Provavelmente parecido como Diana, né? Só que quando ele voltou, ele não imaginaria que a primeira pessoa que sairia ao seu encontro, né, para lhe receber com cânticos, né, e danças, a sua filha, a sua única filha. E ele foi pesado para ele, pesou no seu coração, né? Mas a filha se uniu com ele e disse: pai, se você fez esse voto, eu estou de acordo com esse voto e nós vamos cumprir. E foi cumprido o voto, né? Da forma correta como ele votou. Então é isso. Na verdade, o voto, ele é um sacrifício, ele é algo que vai te requerer além, que não vai ser fácil você vai fazer ele, que não vai ser fácil você cumprir, que vai requerer algo, um sacrifício de você muito maior. Você não é obrigado a fazer isso, mas à medida que você faz, você deve cumprir, certo? Então, o que é o voto, né? E o que é o dízimo? Como eu falei, se o dízimo ele é um voto, o voto você não é obrigado a fazer, portanto, o dízimo você também não é obrigado a dar, a votar. É polêmico, é meio complicado falar isso, mas é o meu entendimento e é o que eu recebi, né, da palavra de Deus, essa iluminação. E estou passando para vocês, e como eu falei, muitas pessoas talvez já devem ter falado, mas eu não ouvi, então para mim é novidade. O que acontece mais? Se o dízimo ele é um voto, você não é obrigado a votar. E a própria palavra de Deus, a Bíblia, lá mais na frente, ali no Novo Testamento, ela orienta através da vida de Mateus, né? Em Mateus, capítulo 5, do versículo 33 ao 37, e em Tiago também tem, no capítulo 5, versículo 12. Aqui diz, né, que outro sim. Mateus fala: eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pelo céu, que é o trono de Deus, nem pela terra, que é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Sim, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disto é de procedência maligna. Ou seja, se você votou, se você propôs que você vai dar os 10% do seu salário, do seu ganho, da sua porcentagem, você não é obrigada a fazer isso. Mas à medida que você faz, você precisa cumprir, ou realmente vai vir as dificuldades, vai vir realmente as maldições devido à quebra de um juramento, certo? Aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 24, é interessante, porque muitas pessoas, quando elas se reconciliam ou quando elas têm um encontro com Deus, às vezes no passado dela, ela já contraiu muitas dívidas, muitas dificuldades, ela já está realmente muito endividada. Então, aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 24, fala que
que antes de você dar a sua oferta, colocar a sua oferta no altar, você tem que lembrar se alguém tem algo contra você. E se alguém tem algo contra você, você primeiro deixa a sua oferta ali e vai se reconciliar com essa pessoa, para depois você ofertar. Então, às vezes, o irmão chegou recente na igreja, tem várias dívidas. Como é que ele vai conseguir dar 10%? Se o que ele tem já não está dando quase para ele se sustentar, porque ele tem ainda que pagar essas dívidas. E com certeza essas pessoas que ele deve, tem alguma coisa contra ele, porque ele deve essas pessoas. Então o que ele tem que fazer? Primeiro se reconciliar com essas pessoas para poder dar uma oferta, para poder fazer um juramento de um dízimo. E como é que ele vai fazer isso? Ir lá só pedindo perdão? Não. Ele tem que pagar essas pessoas que ele deve. E é dessa forma que ele se reconcilia com essas pessoas que ele está devendo. Vocês entendem como é que funciona? Então é isso. Não adianta a pessoa fazer um juramento de dar 10% se no momento ele não tem condições de dar 10%. Quando a pessoa pode, né, ela pode dar até mais do que 10%. Ela pode dar 20%, até 100%. Se ela quiser, esse mês eu vou dar todo o meu ganho na casa do Senhor. Ele pode fazer isso, mas contanto que, se ele jurou, ele cumpra. Mas o que Deus mesmo quer de nós todos não é nenhum sacrifício. Não é um juramento de sacrifício, um juramento de dízimo de 10%. O que Deus quer é o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 16 ao 12. Contribua segundo o que você propôs no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria, ou seja, não dando com peso ou com tristeza ou com pesar no seu coração, que é o caso de um voto, que é um sacrifício, mas que você contribua com alegria, com felicidade, como um louvor a Deus. Na verdade, a oferta ela é isso, ela é um louvor a Deus, uma contribuição segundo o que você propôs no seu coração, para você dar com muita alegria, com muito louvor, com muita honra ao Deus todo Pai, ao nosso Pai e todo-poderoso Deus, que sim, recompensará a sua boa vontade, né? O seu bom empenho. E é isso, que nós possamos contribuir, e se nós votarmos, que seja que nós possamos cumprir, né, o nosso voto e dar com alegria. Amém? E que Deus possa continuar nos abençoando. Amém.